Gente, boa noite. Para mim é um grande prazer estar aqui, que é uma casa que eu não conheço. E na verdade eu estou bastante gripada, então eu peço a colaboração. Se alguém não estiver ouvindo, dá um sinalzinho que eu aumento a voz, tá? Mas achei a casa muito bacana, gostei muito da energia da casa, uma casa jovem e tão animada, com música, então está sendo um grande prazer mesmo estar aqui e poder compartilhar um pouquinho. Na verdade vai ser uma troca de ideias, né, sobre alguma coisa que eu já estudei um pouquinho, mas que eu tenho certeza que todo mundo já sentiu na pele, na vida, o que eu vou falar aqui, o despertar da consciência, tá certo? Então esse é o nosso tema. Eu também nunca falei em microfone, tá, gente? Então se eu tiver com a voz meio maluca, aumentando e abaixando, vocês também passam um sinal para mim. Então vamos lá. Despertar da consciência é um tema que me é muito caro. Eu gosto muito desse tema porque, na verdade, todos nós estamos mergulhados, né? Ao longo da palestra vocês vão perceberem que todos nós estamos um pouco mergulhados na inconsciência. Então o que é esse despertar, né? O que nós estamos buscando aqui com essa exortação ao despertamento? Primeiro a gente tem que entender o que é consciência, né? Como é que a gente vai despertar alguma coisa que a gente não sabe o que é? Alguém aqui tem uma noção do que é consciência? Alguém gostaria de compartilhar uma noção do que seria consciência? Alguém? Pensamento. Razão apurada. Mais alguém? Colaboradores, por favor, ajudem a palestrante que está gripada. Bom, na verdade é um pouco de tudo isso, viu, gente? É um pouco de tudo isso. A gente vai ver que é um pouquinho mais. Vamos lá. Peguei carona no Aurélio, né? Eu acho que é sempre bom a gente buscar no dicionário da nossa língua vernácula o que é consciência. Ele diz que é um atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar a sua própria realidade. Mas a gente vai ver que é mais do que isso ainda, tá? Isso é uma definição assim bem basicona, né, do Aurélio, para a gente ter um primeiro trabalho. Nosso primeiro trabalho vai ser a partir dessa definição. Mas na verdade, a psicologia traz um conceito bem mais amplo, bem mais bonito, que é o que a gente vai trabalhar. Que seria o quê? A capacidade através da qual os seres humanos percebem-se a si mesmos e relacionam-se com o mundo à sua volta. Ou seja, através da nossa consciência, é como se a nossa consciência fosse um lugar onde são depositadas todas as informações, todas as nossas experiências, tudo que a gente vai vivenciando ao longo das nossas existências, fica como se ficasse um registro na nossa consciência. Então seria aquele lugar onde ficam os registros. Através desses registros a gente se relaciona consigo mesmo e também com a realidade que nos serve, né? Ou seja, a gente estabelece conexões, conceitos e julgamentos, formulando pensamentos, ideias e abstrações, através dos processos cognitivos mentais, como a linguagem, raciocínio e memória. Eu falei que ia complicar bastante, né? Então vocês veem que da definição do Aurélio, a gente aprofunda bem mais. Ou seja, consciência, ela envolve os nossos processos cognitivos mentais superiores, né? Que é a linguagem, que é o pensamento, que é o raciocínio, que é a memória. Um animalzinho, vamos pensar num animal bem primitivo, né? Um animal unicelular, ele não tem esses processos. Ele é um ser vivo, mas ele não tem esses processos mentais superiores, né? Um animal, um mamífero, já tem alguma coisinha, mas também não tem processos mentais superiores, né? Não tem linguagem que possa estabelecer com a gente, não tem raciocínio e memória, né? Um animal é incapaz de escrever um livro. Pelo menos que eu saiba, nunca ouvi falar, né? A gente sabe até que os golfinhos estabelecem uma linguagem com bandos, os elefantes também. Mas não esses processos mentais superiores como é o ser humano, né? Ou seja, segundo a psicologia, a consciência de si mesmo é um atributo humano que faculta ao ser humano a capacidade de refletir sobre sua própria existência, de formular conceitos de bem e mal, vida e morte, subjetividade e coletividade. Ou seja, na verdade, esses conceitos são processos mentais superiores.
Um animal, será que ele reflete se ele vai morrer, né? Ah, meu Deus, eu estou angustiado porque eu sou finito? Acho que não, né, gente? Acho que o cachorro não vai fazer isso. Acho que nem o macaco, que aparentemente é o mais próximo da gente. Essa capacidade de reflexão, de estabelecer conceitos, de estabelecer julgamentos, isso é o que é, na verdade, o que forma a matriz da nossa consciência. Então, a consciência de verdade é isso. É essa capacidade que a gente vai adquirindo com a vida desde que a gente nasce e também através das nossas memórias passadas, de fazer esse intercâmbio com o mundo, né? Se é isso, se consciência é isso, vocês acham que todo mundo estabelece o mesmo jeito com a vida? Todo mundo teria o mesmo nível? Todo mundo se relaciona com a existência da mesma maneira? Sim ou não? Claro que não, né, gente? Por quê? Porque vai depender de como a pessoa está, né? Ou seja, a autoconsciência é a nossa forma de avaliar e de reagir às atitudes que tomamos em relação aos outros e à vida em geral. Isso não é determinado em função de quê? Dos estímulos e dos acontecimentos exteriores, mas também, sobretudo, em função de como percebemos esses mesmos estímulos e acontecimentos. Ou seja, eu posso reagir a um estímulo que me acontece de uma maneira. Por quê? Tem a ver com o meu estado de consciência. Eu vou ali fora, né? E de repente estou dirigindo o meu carro e estou fechada por um outro carro. Eu posso descer, tirar uma arma, né? E dar um tiro na pessoa, de raiva. Ou eu posso falar, meu Deus, aconteceu, o que aconteceu, nós vamos conversar. Então, a maneira como reagimos aos estímulos, né? Os estímulos que a vida nos oferece, sejam doenças, sejam catástrofes, sejam desastres amorosos, né? Fracassos profissionais, tudo isso tem a ver com o nosso nível de consciência, tem a ver com o que nós acumulamos essas experiências, esses aprendizados, tudo que a vida foi nos passando, ou seja, essa matriz que a gente constituiu, que a gente dá o nome de consciência, tá certo? Então vamos seguir. A realidade dos fatos é percebida, portanto, em função do estado de consciência em que nos encontramos. Coloquei isso bem destacado para a gente poder reafirmar isso. Esse estado de consciência em que a gente se encontra é fundamental. É ele que nos diferencia, por exemplo, do homem das cavernas, né? O homem das cavernas vivia com a realidade, tinha um contato com a natureza, com a realidade, de acordo com o seu nível de consciência na época, né? A gente já está, vamos dizer assim, um pouquinho mais evoluído, né? Já temos um outro nível de consciência, a gente não olha para o sol e fala, ah, o Deus Sol, né? A gente não olha para a Lua e fala, ah, Deus a Lua. Ou seja, já evoluímos, já formulamos outros conceitos, outros julgamentos, tivemos outras experiências que nos trouxeram até aqui onde a gente está, né? Se estamos aqui, com esse nível de consciência que a gente tem, é porque já chegamos até esse momento, né? Foi uma evolução que nos trouxe até aqui. Ok? Bom, então agora vamos entrar propriamente dito no assunto. Tinha que falar um pouquinho de o que é consciência para vocês entenderem. Ficou alguma dúvida, gente? O que seria consciência? Está tudo bem? Todo mundo entendeu? Bom, então agora vamos entrar no assunto que é mais interessante, que são os estados de consciência. Esse psicólogo Gurdjieff é um psicólogo russo, e ele dizia que o ser humano, em decorrência do nível de consciência que tem, pode apresentar-se em dois estados diferentes. Que estados seriam esses? Alguém tem ideia? Bom, ele nos dizia o seguinte, que em relação ao nosso nível de consciência, a gente pode estar adormecido ou desperto. Ok? Tem alguém aqui adormecido, gente? Tem alguém desperto? Está todo mundo esperto? No final da palestra vocês vão me responder isso. Vamos ver quem está dormindo, quem está acordado, quem está adormecido, quem está adormecendo, tá bom? Então vamos lá. Esse mesmo psicólogo, Gurdjieff, ele comparava o ser humano com uma carruagem. O que será que ele queria dizer com isso? Vamos lá. Ele dizia o seguinte, o corpo físico do ser humano
seria a carruagem, a estrutura da carruagem. Os cavalos da carruagem seriam os sentimentos, as ilusões, os desejos, né? Ou seja, aquilo que está puxando a carruagem. A mente, o cocheiro seria a mente, né? Então, quem, na verdade, coordenaria a carruagem seria o cocheiro, seria a mente. E lá dentro da carruagem, adormecido, está o nosso eu imortal. Ou seja, quem somos de verdade, né? O passageiro da existência, esse que vai e volta, esse passageiro que deveria estar acordado para a vida, na verdade, o Jeff fala que ele está adormecido. Ou seja, a carruagem, gente, está indo de qualquer jeito. Os cavalos puxam para um lado, o cocheiro puxa para o outro. E quem é o dono da carruagem está dormindo, ainda está na cordura, né? Está que nem o Brasil, está deitado em berço esplêndido aí. Mas aí vamos lá, o que ele quer dizer mais com isso? Então, quem que é esse ser adormecido dentro da carruagem? Quando anestesiado no nível do sono, o indivíduo lança mão de todos os recursos para sentir-se completo, mergulhando normalmente nas experiências do instinto, que lhe proporcionam prazeres momentâneos. Então, por que é tão bom ficar adormecido? Porque tem as compensações, gente, né? A gente, na verdade, fica adormecido porque os cavalos vão puxar a carruagem pela gente, entendeu? Então a gente deixa os desejos nos guiarem, a gente deixa os instintos nos guiarem, a gente deixa os prazeres nos guiarem. E a gente permanece lá só usufruindo da paisagem, sem se preocupar com a condução daquela carruagem, né? Seria mais ou menos isso. Em princípio, quem está nos conduzindo seriam esses instintos, esses desejos, esses apegos. Tá? O indivíduo deixa-se conduzir através do mergulho nas distrações, nos interesses máximos do dia a dia, esquecendo-se de que em seu íntimo habita um espírito imortal, criado com um propósito divino. Ou seja, a carruagem lá vai embora, né? Seguindo o desejo, né? Eu quero muito um carro novo, aí a pessoa se lança naquilo, né? Às vezes sacrificando a própria saúde, às vezes sacrificando a relação familiar, mas a pessoa quer trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, porque quer muito carro igual o vizinho, né? O vizinho comprou um carro novo, também quer. Ou então eu quero um celular mais novo porque o meu celular está desatualizado, né? Todo mundo já faz o WhatsApp e o meu não faz ainda, né? Assim, a gente está sempre, são os desejos, né? Está sempre nos estimulando, ou seja, são os cavalos, gente. Esses cavalos são terríveis, porque eles são descontrolados, entendeu? Eles querem tudo que tem pela frente, eles querem que você melhore de vida, eles querem que você... Mas assim, é uma força motriz sem direção, sem controle, sem comando, entendeu? Não é que os cavalos estejam errados, eles precisam ser conduzidos, bem conduzidos. De verdade, o desejo nos impulsiona na vida. A gente não pode abrir mão também de ser um ser desejante. Mas quando a gente fica somente preso aos desejos, né? Quando a gente deixa que a nossa carruagem vá sendo guiada somente pelos cavalos, ela acaba caindo no precipício, certo, gente? Isso não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque aí a gente vai ver que vem vazio, vem doença, vem sofrimento emocional, vem um tanto de coisa, tá bom? Até aí tudo bem? Tá dando para acompanhar? Então vamos lá. Então, como é que esse ser então que está sendo comandado pelos cavalos fica? Ele fica distraído, né? E essas distrações, elas se disfarçam em coisas que a gente pensa que são importantes. Trabalhos exaustivos, né? Prazeres prolongados, desejo insaciável por novos prazeres, por novas conquistas emocionais, profissionais e materiais. É o que eu estava falando. A gente se distrai, que a carruagem vai embora, né? Vai embora. E a gente acha que está tudo certo, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, por que eu vou ser diferente, né? Por que eu vou ficar preocupado? Está todo mundo indo atrás dos desejos e festas e viagens, né? E o prazer, assim, mais rápido, imediato da vida, né? Olha aí, o que acontece com o ser?
ele fica tão cansado, né? Tão exaurido de energias, de tanto ir atrás dos seus desejos, que ele acaba não dando conta. É o ser adormecido, né? E esse ser adormecido, ele é refém das ideias, é o que a gente está falando, ele é refém das ideias dos prazeres imediatos. Ele gasta a sua energia continuamente em busca dessas novas sensações, às quais ele se entrega. Ele se entrega às emoções descontroladas, bebidas, drogas, consumo desenfreado, desejo incontrolável pelo dinheiro e pelo poder. E geralmente ele acaba se sentindo vazio, ansioso e insatisfeito. Aí que começa a morar o problema, né? Porque enquanto está tudo uma maravilha, lá vai a carruagem solta, né? Os cavalinhos correndo, tudo feliz, todo mundo feliz. Mas aí de repente, você já tem o carro do ano, você já tem o apartamento lá dos seus sonhos, você já casou com a mulher dos seus sonhos, né? Tem lá os filhos bonitinhos, crescendo, está tudo bem, aparentemente está tudo maravilhoso. Mas aí está vazio, ainda está insatisfeito, né? Já conquistou o cargo público que queria, né? Mas ainda está insatisfeito. Parece que tem alguma coisa que ainda continua incomodando. E que coisa seria essa? O que está acontecendo com esse ser, né? Com essa carruagem que está indo embora pelo campo lá. Vamos lá ver. Então, esse ser continua mergulhado no mundo dos desejos e das ilusões. É um indivíduo psicologicamente adormecido. Ele é ainda fisiológico. O que quer dizer isso, gente? O que quer dizer ser um indivíduo fisiológico? Alguém sabe? Alguém quer ajudar, compartilhar as ideias? É a pessoa que ainda está presa nas suas funções vitais, né? Come, bebe, dorme, né? Pratica sexo, ou seja, a pessoa vive em função disso. A pessoa não percebeu ainda que tem uma dimensão diferenciada na vida, que tem um algo mais na existência, que pode ser que lá no fundinho está adormecido, né? Aquela centelhinha divina que está lá adormecida. A pessoa ainda não entrou em contato com isso. Ela está distraída na existência, está adormecida. É tão fácil continuar nessa carruagem brincando, né? Indo para lá, para cá. Mas, não obstante encontrar-se no mundo. Isso aqui é muito importante. Essa pessoa, ela é psicologicamente adormecida e ainda fisiológica. Não obstante encontrar-se normalmente projetado na sociedade e até mesmo bem considerado por ela. Ou seja, a sociedade nos estimula a continuar assim. Não há um desejo que a gente desperte. Será que a sociedade quer que a gente desperte para outras realidades? O que vocês acham? Ou ela quer que a nossa carruagem continue solta pelo pasto, puxada pelos cavalos, né? É isso. Sabe por quê? Aí que está o problema. Porque aí produz produtos e a gente compra os produtos, né? Então é mais fácil para a sociedade vender um tanto de coisa para a gente, porque se a gente desperta, a gente começa a ser seletivo, a gente começa a escolher, né? Será que a sociedade quer que a gente faça escolha? Eu acredito que não, né? Eles preferem que a gente permaneça adormecido mesmo, porque você controla. Uma pessoa adormecida é fácil de controlar, né? Uma pessoa desperta, ela sabe o que ela quer da vida. Quando você estiver gastando toda a sua energia vital para comprar o carro lá, o modelo mais caro do carro, beleza, né? Você tem um motivo para estar gastando toda a sua energia vital naquilo. A sociedade vai achar naturalíssimo que você fique trabalhando 12, 15 horas por dia para você comprar um carro, comprar uma casa. Ninguém vai falar com você, isso, saia dessa, né? Quer dizer, ninguém não. Algumas poucas pessoas vão te dar uns alertas, né? Mas normalmente quem está adormecido não escuta. Quem está adormecido está feliz da vida, achando que está tudo bem, né? Vamos lá, continuar. Então, quando convidado a reflexões profundas a respeito de sua realidade como ser imortal, esse ser encontra-se tão distanciado de si mesmo que não se dispõe a levar adiante a proposta de autoconhecimento, por ser de realização demorada. É exatamente isso. Às vezes, essas pessoas, nós, né, eu também sou adormecida, às vezes a gente é convidado ao despertamento. Mas
Há tantas distrações disponíveis, gente, há tanta coisa boa para a gente estar vivendo aqui nesse mundão. Aí, não, é muito chato, né? É chato estar aqui 7h30 da noite, num domingo, né? É chato a gente ler um livro, dá muito trabalho, tão gostoso de ficar, né? Só ali, pegando os conhecimentos que chega tudo prontinho para a gente, mastigado. Ou seja, o mundo das distrações, ele é muito mais forte, ele é muito mais poderoso. Então, se a gente não tiver realmente um estado, se a gente realmente não se engajar numa melhora real, num crescimento real, a gente vai continuar nessa carruagem desgovernada, tá, gente? Isso é uma verdade. Então, vamos tentar chegar no final dessa palestra com uma centelha de despertamento, né? Olha aí o adormecido, que lindo. Dormir na nuvem, né? É coisa melhor que gostoso, né? Vamos ficar assim. Bom, então, esse slide eu pus assim mesmo para poder causar impacto, né? Porque não é possível que esse período de sono vai passar. Vai passar. Então, esse período de sono e consciência de si é responsável pela sensação de vazio e incompletude que eu percebo. Olha, se não for essa vida, vai ser em outra vida. A boa notícia é que ninguém escapa do despertamento, né? Ninguém escapa. O despertamento, nós estamos fadados ao despertamento. Olha que coisa maravilhosa. Então, a pessoa às vezes passa uma vida inteira assim mesmo. Só na carruagem, dormindo na carruagem vai para lá, vai para cá, a pessoa está feliz além, distraída, né? Só na paisagem. Não tem problema. Uma hora ela vai despertar. Uma hora ela vai ter que tomar as rédeas dessa carruagem. E é lógico que vai ser mais difícil, né? Se ela tiver deixado os cavalos muito soltos, vai ser mais difícil retomar essa carruagem. Enfim, uma hora ela vai ter uma sensação de saturamento, gente. Tá? Saturamento. O que é esse saturamento? Eu gosto de pensar na criança. Tá? Vamos pegar um exemplo de criança que é fácil da gente entender. A criança quer comer chocolate, né? Todos nós já fomos crianças, todos nós gostamos de comer chocolate, né? Ou já gostamos. Se deixar, a criança vai comer, né? Porque é gostoso. Só que vai ter um momento que mesmo que você ofereça chocolate vai lá, ela não vai querer mais. Por quê? Porque aquilo que era prazer, um prazer imediato, muito fácil, muito acessível, depois satura. Tudo satura, gente. Qualquer prazer fisiológico, uma hora satura, né? A gente vê, quem é da área da psicologia, tem lá a amiga lá, né? Kátia, que a gente sabe que as compulsões são isso, né, Kátia? É uma coisa desenfreada, é uma necessidade desenfreada de comer, ou de beber, ou de jogar, ou de praticar sexo. Mas o corpo físico também dá um basta, não aguenta mais, né? Então, tudo, esse prazer descontrolado, essa busca fisiológica do prazer, uma hora satura, tá? Já é um alerta, ó. Tem alguma coisa errada, né? Você não é só físico, é o seu ser mais íntimo, aquele ser imortal que está adormecido lá debaixo de camadas, já começando a te mostrar que você não é só aquilo, né? Vamos despertar. Então, essa inconsciência, né, é responsável pelas contradições entre o que pensa e o que faz, entre o que aspira e o que realiza. Esse ser que está adormecido, ele começa a ver que tem uma diferença, que tem uma distância entre o que ele quer de verdade, entre a pessoa que ele gostaria de verdade ser e quem ele é, quem ele está sendo, né? Começa a perceber que tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa. Eu acho que todo mundo que está aqui nesse salão veio aqui porque já está começando a sentir que está faltando alguma coisa, né? Que a vida não é só fisiológica, que a vida não é só prazer fisiológico. Para a gente poder se dispor a estar aqui, para a gente sair das nossas casas, numa noite meio cinza, igual estava hoje em dia em Macaé. Então é porque a gente já está com algum despertamento, ou alguns já devem estar bem despertados, né? Então, esse ser, né, que é o adormecido ainda, ele está nessa saturação das distrações e prazeres. É o exemplo da criança que eu dei. Tem um momento em que satura, né? Tem um momento em que satura. E eu costumo dizer o seguinte, usando o mesmo exemplo da criança. A criança quer comer chocolate e come bastante.
Imagina a criança que tem uma prova no dia seguinte, mas ela não quer estudar para a prova, está com preguiça, estudar para a prova é ruim, né? Todo mundo que já foi criança sabe que é assim. A criança prefere comer chocolate e passar o dia inteiro assistindo televisão, ou então no computador. Está lá, os prazeres imediatos da vida, né? Mas se no final do dia ela tiver um estado, parar de comer e parar de assistir televisão, e dar um pouquinho de gás e estudar um pouquinho para a prova, e for bem na prova no dia seguinte, aquele prazer que ela vai ter de ter ido bem na prova é muito superior ao prazer da comida do chocolate. Vocês já perceberam isso? Os prazeres de alguma coisa que a gente faz com um pouquinho de sacrifício, com um pouquinho do nosso empenho pessoal, eles são infinitamente maiores do que os prazeres obtidos de graça de imediato. Entendeu? Eu costumo dar também o exemplo do filho, né? O adolescente com seus 18 anos. O pai vai dar um carro para ele. Ele vai sentir muito prazer, né? O adolescente de 18 anos que não quer um carro que o pai dá de graça. Mas que prazer vocês acham que ele vai ter mais? Com esse carro ou se ele passar no vestibular, for muito bem se lançar na vida? Eu acho que é o segundo, né, gente? Por quê? Porque é algo onde ele colocou o empenho pessoal dele. Então é disso que a gente fala. O prazer, que muito de graça, que muito no nível ainda material, fisiológico, ele sacia rápido. O menino vai ter o carro, vai ficar felicíssimo 1 mês, 2 meses, 3 meses. Daí a 6 meses aquele carro também, né? Ele já está de olho no carro do coleguinha que é mais bonito. Ele fala, eu quero outro carro, né? Não é assim que é o ser humano? Infelizmente, a gente não é muito do material ainda. Ou seja, essa pessoa, né, que é esse adormecido, está nessa saturação toda já está começando a perceber que tem alguma coisa errada. E aí ele passa a aspirar a conquista de outros níveis de consciência. Ele começa a perceber que esse vazio, que essa sensação de insatisfação que ele tem, é porque tem alguma outra coisa que ele não sabe bem ainda o que é, mas ele acha que existe, né? Então vamos lá. Já estava na hora, né? De se despertar um pouquinho. Vamos ver que ser esse que desperta. Aí, ó, você despertando no dia. Aí a gente vai fazer uma reflexãozinha agora, então, nesse despertar, com essa exortação de Paulo de Tarso, que é muito linda. Ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. De Efésios. O que será isso, gente? Ele está falando com a gente que a gente está morto, é? Paulo é ousado, né? Falando que a gente está morto. Metaforicamente, sim. É, claro, né? Metaforicamente, sim. Mas é isso mesmo, estamos mortos mesmo para algumas coisas, né? Então a gente vai ver que no Novo Testamento a gente encontra muitas passagens com essa coisa com essas alusões aos termos despertar, acordar, levantar, referentes à questão do adormecimento característico dos seres humanos. Ou seja, o Novo Testamento, né, principalmente as cartas de Paulo, estão sempre nos exortando a esse acorda, levanta, né? Como se a gente estivesse morto, adormecido. E aí, o que será isso? Né? O que a gente está falando? Na verdade, é isso que nós já estamos construindo, é esse raciocínio que a gente está construindo. Quando ele fala, ó tu que dormes, desperta, ele está conclamando as criaturas ao erguimento do seu corpo físico, mas principalmente ao despertamento dos potenciais internos, com vistas à expansão da consciência. Ou seja, Paulo está falando assim, você está morto sim. Você não percebeu que tem níveis de consciência muito superiores ao que você está vivendo? Né? Você está vivendo como um animal qualquer. O ser humano não é somente um animal, ele é um pouco mais do que um animal, né? Nós somos um pouco mais. Nós vimos no começo da exposição que o nosso nível de consciência já é maior do que o do cachorro, do que o do golfinho, né? Nós já temos a linguagem, o raciocínio lógico, já temos a memória, já sabemos escrever e passar uma mensagem, ou seja, estamos no nível além, né? E aí Paulo está nos falando o seguinte, há outros níveis, né? Não se contentem só com isso não, tem mais coisa, levanta, né?
E aí a gente vê uma passagem que Cristo fala: vós sois deuses. Quem será que ele quis dizer Cristo? Até hoje a gente não entendeu, né? Porque se a gente tivesse entendido, a gente estaria trabalhando nesse sentido, né? Então, referendando essa fala anterior de Paulo, a gente tem Leon Denis que fala uma coisa linda também. O ser dorme no mineral, sonha no vegetal, move-se no animal, desperta no nominal e sublima-se no angelical. Eu acho essa passagem belíssima, né? Porque é referendando a fala de Paulo. Ou seja, somos seres em evolução, né? Estamos evoluindo. Nós não estamos mais dormindo somente, nem estamos sonhando somente. A gente já está despertando, né? Já somos homens, já somos seres humanos, já estamos despertando. Ok? Vamos continuar. Então, esse pensamento de Leon Denis relaciona-se com os conceitos de evolução e eternidade e é fundamental para a compreensão do nosso progresso espiritual. Ou seja, se somos seres que acreditamos que estamos evoluindo, né? E eu falei mais cedo que nós estamos fadados ao despertamento, à evolução, então a gente entende o que Leon Denis quis dizer, né? Estamos caminhando evolutivamente, né? Já estamos num processo de despertamento. Que é esse processo de evolução. Ele se faz como? Da inconsciência para a consciência, do estar para o ser, da razão para a intuição, do transitório para o permanente. Ou seja, o ser humano desperto, ele vai estar consciente, ele vai ser ao invés de estar, ele vai trabalhar com a intuição dele, né? A razão muitas vezes nos prega peça, né? As pesquisas mais recentes dizem que a intuição é o nosso ser que fala de verdade, né? E vamos do transitório para o permanente, entendeu? A aquisição de uma consciência desperta demanda tempo e esforço humano, tornando-se um grande desafio no processo da evolução do ser. Lembra que a gente estava dentro da carruagem lá, né, na distração? E aí eu falei, por que é difícil, né? Por que é difícil a gente controlar? Por que é difícil a gente despertar? Porque demanda tempo, demanda esforço, né? É muito mais trabalhoso do que você permanecer simplesmente sendo guiado pelo que a sociedade diz que é certo. É muito melhor a gente não ter que se responsabilizar por nada. Todo mundo diz que isso é certo, por que eu vou pensar que não é, né? Então é mais fácil a gente ficar simplesmente deixando que a vida resolva pela gente, deixando que todo mundo resolva pela gente, né? Isso é inconsciência de ser. Quando a gente para, olha para si mesmo, reflete, mas é isso que eu quero para mim, né? É isso que eu desejo para a minha existência. Eu estou me lembrando de que eu sou um ser eterno, né? Criado à imagem e semelhança de Deus. Eu estou me lembrando disso, porque é isso que eu começo o despertamento. Se eu sou um ser eterno, essa é somente mais uma encarnação, somente mais uma passagem minha, não vou fazer nada nessa passagem, eu vou passar por aqui assim, né? Simplesmente distraído. Aí é o começo do despertamento, né? Quando a gente começa a refletir sobre isso. Ó, eu acho que ele está despertando. Começou a despertar, né? A cara está meio brava, ainda não está despertando feliz não, né? Está com sono ainda. Então, o que é esse despertamento? Significa tomar consciência de quem deve conduzir a carruagem. Gente, quem deve conduzir essa carruagem? É o cavalo, é o cocheiro? Quem vocês acham que deve conduzir a carruagem, né? Lógico que os cavalos já vimos que não são bons condutores da carruagem. Eles têm a força motriz, né? A força que precisa para a carruagem andar. Mas se você deixar a carruagem só por conta deles, essa carruagem fadada a cair no buraco, né? Não vai para lugar nenhum. E o cocheiro? O cocheiro é a nossa mente, nossos pensamentos. Vocês acham que a nossa mente é a melhor condutora de uma carruagem? Será que a mente não nos prega peça de vez em quando? Prega, né? A razão muitas vezes nos prega peça. Por quê? Porque a razão também é constituída historicamente.
O que a gente pensa hoje tem a ver com a nossa cultura, né? Tem a ver com o local que a gente nasceu, com o momento histórico que a gente vive. Então, a gente deixar a condução da nossa vida totalmente à mercê da mente, dos pensamentos. Vocês acham que isso é correto? Né? Eu acho que é muito perigoso. Apesar de que o racionalismo, né, aquele movimento cultural que aconteceu por volta do século XVIII, XIX, ele nos diz isso. Né? Ele nos diz que a gente é só razão e que a razão deve conduzir nossa existência. Mas a gente tem que parar e refletir. Será que é isso? Será que isso está certo? Né? A gente encontra muitos filósofos que pensam assim, muitos historiadores que pensam assim. Mas é aí que vem o nosso despertamento. Não é porque um filósofo que é renomado falou isso, a gente também tem que acreditar e confiar, né, gente? E o nosso ser divino? Onde é que ele fica? Né? Então, quem que deve conduzir, então? Tomar consciência de quem deve conduzir a carruagem. Esse ser mortal que jaz adormecido, né? Ser imortal que jaz adormecido. Se dentro da carruagem dorme um ser que é imortal, porque nós acreditamos nisso, né? Nós acreditamos que nós trazemos conosco essa centelha divina, que é imortal, né? Que está caminhando nesse progresso evolutivo. Se a gente acredita nisso, é esse ser imortal que está conduzindo essa carruagem. Por quê? Porque aí ele vai colocar tanto o cocheiro quanto os cavalos sob a sua direção, sob o seu comando, mostrando para onde é que ele quer que a carruagem vá, né? Eu quero que a carruagem caminhe com um objetivo determinado, não que ela fique à mercê das distrações, né? Ou da razão. É uma carruagem que precisa chegar no destino certo. Ok? Tudo bem? Tá aí? Então, o que esse despertar faz conosco? Ele retira o véu da ilusão e faculta a percepção da realidade em sua forma mais plena. Será que a realidade é só isso que a gente enxerga aqui? O que vocês acham? Vocês acham que a realidade é só isso, gente? Alguém aqui pensa isso? Acho que não, né? Quando a gente desperta, a gente começa a perceber que a realidade é muito mais. Ela é muito mais plena do que isso, né? Esse despertamento, então, ele vai nos dar essa percepção maior do que é a realidade. E vai fortalecer o autoconhecimento, colocando o indivíduo no comando de sua vida, como um ser participante, ativo e lúcido. Lembra que eu falei que não havia interesse, muitas vezes, da sociedade que a gente despertasse? Por quê? Porque despertar significa que você se torna dono de si mesmo, que você começa a fazer escolhas, que você se torna ativo, deixa de ser passivo na existência, deixa de somente receber as coisas, achar que aquilo está certo, né? Aquilo está certo, essa coisa não vai mudar mesmo, né? Todo político é assim mesmo, isso não muda. Não, quando a pessoa desperta, ela se torna ativa, ela começa a acreditar que é possível mudar as coisas, que é possível ser dono da própria vida, né? Torna-se lúcida, participante, né? O que mais? Claro. Ou seja, estar desperto é mais do que encontrar-se vivo do ponto de vista fisiológico. Lembra que eu disse que dos prazeres fisiológicos, né? Que são os prazeres mais imediatos, que é o comer, que é o beber, que é o distrair-se? Estar vivo é muito mais do que isso. Estar desperto é muito mais do que isso, né? Quem está desperto de verdade busca outros níveis de satisfação, busca outro tipo de satisfação, né? Então, do ponto de vista fisiológico, você começa a ver que não é só aquilo que você quer para a sua vida, não é só ter uma casa bonita, ter uma esposa ou um marido bonito, que há outras questões, há outros chamados que mexem, né, que nos suscitam o crescimento. E é superar os automatismos e assumir o controle dos objetivos da existência. É exatamente isso que a gente está falando. Todo mundo quer que você passe num concurso federal para você ser feliz. Aquilo é a chamada da felicidade. E aí você fala assim, meu Deus, mas é isso mesmo que eu quero para minha vida, né? É nisso que eu me realizo. Eu gosto tanto de música,
né? Eu acho que eu seria um excelente musicista, eu acho que eu poderia me realizar nisso. Mas toda a sociedade te conclama para que você gaste sua energia nesse sentido. Você pode até fazer essa escolha, mas você precisa fazer essa escolha consciente. Aí que entra o nível de consciência. Não como alguém que vai dentro de um rebanho, entendeu? Todo mundo diz que isso é a realização, né? E aí o que você faz? O que você mais encontra? Pessoas que não estão realizadas, pessoas que depois de um determinado momento da vida estão frustradas, estão deprimidas. Por quê? Porque foram sem esse nível de consciência, foram como um rebanho ali, dentro do rebanho, né? Todo mundo fala que tem que fazer isso, eu vou e faço também, certo? Isso é você não assumir o controle da sua existência. Quando você assume, você tem noção do que você quer, de quem você é. Bom, o despertamento, então, faz com que a gente entre em contato com os propósitos desse ser imortal que se é de verdade. Às vezes a gente encontra pessoas que são extremamente realizadas e felizes no pouco, no simples, né? Não sei se vocês conhecem, eu conheço. E aí a gente fala assim, nossa, essa pessoa consegue ser tão realizada, né? Porque a gente coloca o nosso nível de exigência às vezes tão alto, eu preciso ter isso, preciso ter aquilo. E aí você encontra a pessoa que está feliz com o que tem, vive de verdade uma vida mais plena, né? E aquilo nos dá um alerta, é engraçado. É possível viver de maneira diferente. Provavelmente aquela é uma pessoa que já despertou, né? Já está num outro nível. Porque quando você desperta, você se propõe também novos sentidos e significados para a vida, antes não percebidos. Olha que interessante. Lembra que Paulo nos exortava, levanta-te, né, tu que dormes, tu que estás morto? Porque nós temos potenciais que estão latentes dentro da gente e que não foram despertados ainda. Na verdade, é essa exortação, né? Quando ele diz que a gente está morto, é porque a gente está morto mesmo. Tem muitos potenciais que estão mortos, adormecidos, que não, a gente sequer vai entrar em contato com eles, né? Que potenciais seriam esses? Potenciais da criatividade, potenciais de uma maior fraternidade, né? De você perceber que você fica muito feliz, te dá muito prazer quando você está em grupo, ajudando as pessoas. Tem pessoas que passam a existência inteira e não desperta para isso, né? É individualista, pensa em tudo que faz, o prazer só vem do que ela obtém, do que ela conquista. E até as pesquisas da psicologia, da medicina, já mostram o contrário, que é uma grande liberação de serotonina, né, que é o hormônio do prazer, quando a gente faz o bem, quando a gente está em grupo, fazendo alguma atividade prazerosa, ajudando o próximo, né? E tem pessoas que não, acham que vivem aquele individualismo, aquele endurecimento, ou seja, pessoas que nem sequer despertaram para esses potenciais que existem dentro dela, né? Está tudo lá, está tudo dentro de cada um de nós, né? Está guardadinho nas gavetas, né? Às vezes a pessoa passa uma existência inteira com aquilo guardadinho na gaveta. O que nós vamos fazer, né? Vai voltar e na outra vida vai ter que correr atrás do prejuízo. Não fazer nada, né? Mas aquele que se propõe ao despertamento vai perceber que a vida começa a te dar pistas, a vida começa a te dar mostras, né? É um livro que te cai na mão, que você lê e fala, nossa, que interessante, esse autor fala de coisa que eu ainda não tinha pensado, ou uma palestra que você assiste, ou alguém com quem você conversa. Ou seja, os chamados para o despertamento, eles estão o tempo todo acontecendo na nossa vida. Mas se a gente não tiver um mínimo de abertura também, não adianta, né, gente? Vai continuar dormindo. Vamos lá, o que mais? Já estamos terminando. Ou seja, esse despertamento, então, o que seria? É tudo realizado de forma lúcida e consciente, compreendendo que a existência é muito mais do que a vida limitada que se vive neste corpo físico. Será que ninguém... eu acredito que muitas pessoas aqui já se fizeram essa pergunta. Meu Deus, eu vim nessa vida, né? Nasci, já fiz tanta coisa, já realizei tanta coisa, já sofri muita coisa também, mas eu vou morrer uma hora, né? É a nossa finitude. Isso angustia, isso dá uma certa angústia, né? Meu Deus, e meus filhos, né? Meus bens,
e minha família, e tudo que eu conquistei. Então, quando a gente pensa que a vida é só isso aqui, que é só esse corpo físico, aí a gente fica com essas angústias, e elas vão ficar cada vez mais fortes, né? Ah, minha vida, né? Tudo que eu realizei, minha empresa, para quem que eu vou deixar minha empresa? Meu carro importado, com quem que vai ficar? Gastei tanto esforço para comprar aquele carro. Só que a vida, o despertamento é justamente isso, é você perceber que a vida como um todo é muito maior do que isso. Aqui é como se a gente estivesse, gente, vendo uma foto num álbum de retrato, né? Imagina que a nossa vida, a nossa existência como um todo, é um imenso álbum de retratos. E essa vidinha é só uma página nesse álbum, né? É só um recorte desse álbum, ou seja, a nossa vida é ilimitada. Somos seres fadados ao crescimento, à evolução, ao despertamento. E às vezes a gente se aprisiona, achando que é só isso aqui, né? Eu quero ficar aqui, eu quero me segurar os meus parentes, eu não quero perder, né? Pessoa que eu amo tanto. Isso é não despertar, é viver preso nessa percepção de uma vida limitada no corpo físico, né? É disso que a gente não, é isso que a gente não quer que aconteça com a gente. Bom, então vamos lá. Estar desperto significa, portanto, assumir a responsabilidade por seu próprio crescimento. Não submisso. Lembra que eu falei que a gente não pode ficar submisso, a gente tem que buscar aquilo que é de verdade para nós. Livre das algemas, dos sentimentos, dos desejos e das ilusões. Que são os cavalos, na verdade, né? Que é naturalmente aquilo que nos aprisiona. Os apegos, os desejos, né? A gente vive em função disso, né? A gente constrói a existência inteira em função desses apegos, desses sentimentos e das ilusões. E estar desperto é a gente se libertar dessas algemas, é a gente saber que a gente pode mais do que isso, né? Meu Deus, quando eu não tiver meu corpo físico, como é que vai ser? Mas o nosso corpo físico é finito. É a única certeza que a gente tem de que é finito. Então, como é que a gente pode ficar preso só nos desejos dele? Né? A gente tem que expandir a nossa mente, saber que tem muito mais coisa além. Bom, aí eu trouxe para encerrar. É muito grandão, mas não tinha como cortar, porque é Joana de Ângeles, eu não tenho coragem de cortar nada de Joana de Ângeles. E é lindo isso. Ela fala assim: ser consciente é responsável e não se permite um vão repouso, enquanto o dever o aguarda. Conhecendo suas possibilidades, coloca-as em ação, sempre que necessário, aberto ao amor e ao bem. Só o amadurecimento psicológico, através das experiências vividas, libera a consciência do ser, e ao consegui-la, ele feliz, conquistando a terra da posição bíblica. Ou seja, ela resume aqui tudo isso que a gente está falando, né? Ela nos exorta a essa expansão da consciência, né? Ela nos exorta a um crescimento, a um despertamento, né? Por quê? Porque o ser consciente, esse ser liberto, né? Esse ser que despertou, ele conhece as suas possibilidades, ou seja, ele é dono da sua existência, né? Nós não estamos aqui para buscar isso, nós não queremos ser donos da nossa existência, ou a gente quer permanecer adormecido, deixando que o outro nos conduza, os desejos nos conduzam, né? Então, Joana traduz de uma maneira super bonita isso. O que é ser consciente? O que é esse ser consciente que a gente busca, né? Acho assim que tem tudo a ver com o que a gente falou. E, na verdade, ela tem um livro, grande parte dessa palestra foi tirada do livro dela, O Ser Consciente, não sei se vocês conhecem, que é um livro belíssimo, que ela, o tempo todo, ela nos exorta a essa expansão da consciência, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que fechar com ela tinha tudo a ver. E a bibliografia utilizada, então, é esse livro, né? Eu esqueci de usar um negocinho. Ser consciente. Eu posso até tentar ser consciente, mas ainda estou muito longe. Está aqui. Esse livro também é maravilhoso, que é do Hamed, não sei se vocês conhecem, né? Esse autor também, que não é um autor espírita, é um autor da psicologia, mas é muito bom também.
Então, na verdade, nós vamos encontrar em vários âmbitos da vida, né? Não só na doutrina espírita, mas nos evangelhos como um todo, em livros também da neurociência, em livros, ideias que referendam essa expansão, né? Esse despertamento. A neurociência hoje vem dizendo isso, que a gente não utiliza quase nada do nosso potencial, né? Não seria esse despertamento que eles estão querendo dizer, né? A gente pode muito mais do que aquilo que a gente utiliza. E a gente insiste em ficar preso aos mesmos comportamentos, aos mesmos automatismos, né? Como se a gente fosse só isso. E eles nos falam, use mais que tem capacidade, né? Ok, gente, então era isso que eu queria passar para vocês, tá? Para mim foi um grande prazer, ainda temos 5 minutinhos, então ainda tem 2 slides, porque na verdade eu não sabia se ia dar tempo, que é o seguinte, só a título de, aí já não é doutrina, né? É título de conhecimento, para quem ficou curioso, né? A psicologia fala de estados de consciência, como se a gente tivesse mais de um estado de consciência no dia a dia mesmo. Isso aqui não é nada fora do normal, não. Então, nós temos o estado de vigília, que é o estado para todo mundo aqui agora, né? Que é um estado desperto, entre aspas, né? Vocês agora estão entendendo que é um desperto só físico, né? Então, estado de vigília é como a gente está aqui. Nós temos o estado de sonho, que é um estado da consciência diferenciado. Quando a gente está sonhando, a gente está no estado de consciência diferenciado, no estado de vigília, né? Nós temos o sono sem sonho, que também é um estado de consciência. Nós temos os estados alterados de consciência, que são induzidos por substâncias psicoativas, exercícios respiratórios, pessoas que até mudam o padrão de onda cerebral, né? Pessoas que meditam, usam exercícios respiratórios, entram no estado alterado de consciência. Começa a enxergar a vida diferente, né? Até fisiologicamente isso se modifica, viu, gente? A gente sabe de casos, né? Livros que relatam que alguns iogues lá da Índia, eles entram num estado de meditação tão profunda que o batimento cardíaco cai quase que a zero. Morte. Eles podem passar dias ali, não precisa nem de comer, porque o corpo diminuiu todo o metabolismo, entendeu? Você vê a capacidade que é a nossa mente, que a gente não explora, né? Olha que coisa maravilhosa. Está tudo aí. Não é à toa que Paulo fala que a gente está morto mesmo, a gente não percebeu que a gente está vivo ainda, né? Então esses estados alterados de consciência, e temos também essa consciência que eu acho que é o sonho de consumo de todo mundo, que é a consciência cósmica ou universal, que seria a perfeita integração da criatura com o seu Criador. Isso, todas as correntes filosóficas, espirituais, elas nos falam dessa consciência cósmica, né? É quando você acaba o seu ego, acaba o seu egocentrismo e você volta a ser um com o todo. Eu acho isso maravilhoso. Só que eu não tenho a menor noção do que seja, tá, gente? Vou ser bem sincera. Isso para mim, por enquanto, é somente uma teoria. Eu acho que tem pessoas que já sabem um pouquinho mais, tá bom? E também, só a título de curiosidade, esses estados alterados de consciência podem ser feitos com meditação, com respirações, né? Tem algumas respirações controladas, que a pessoa faz uma hiperventilação. Não sei se alguém, parece que ela já conhece, né? Você já teve experiência disso? Então, eu sei, só sei de teoria também, nunca fiz, mas eu sei que você pode conduzir uma respiração de maneira que você hiperoxigeniza seu cérebro, né? E aí você entra no estado alterado de consciência, você entra em contato com experiências passadas, né? Que é as teorias de vida. Expande a consciência. Você tem essa experiência? Já tem? Que maravilha, legal. Eu não tenho, eu só tenho a teoria. Mas eu acho que deve... Já fiz o rebirthing, né? Ai, que bacana. Pois é. Então, assim, a gente vê que isso é possível, né? Eu acho bacana quando alguém dá um depoimento, porque, assim, não é uma teoria, gente. Isso é verdade. Isso pode ser feito por nós, porque a gente fica aí adormecido, né? Não entra em contato com tanta coisa. Os estados mediúnicos, né? Que também não é uma alteração consciencial. Você entra em contato, né? Os êxtases religiosos também acontecem em outras igrejas. A pessoa entra num estado de
meditação e de união com o sagrado de uma maneira que ela de repente tem visões, né? Então a gente vê isso na literatura. Alguns santos, algumas pessoas tiveram essas experiências. E os fármacos psicoativos que eu já tinha falado antes, que são substâncias que, uma vez ingeridas, né, elas têm a capacidade de alterar a nossa consciência. Eu não recomendo, tá, gente? Eu recomendo todos os outros, esse não. Esse é só atitude de conhecimento mesmo. Não é um caminho bom, tá certo? Ok, então, deixa eu voltar aqui. Agora sim, né? Estamos na hora certinha. Tá bom? Foi um grande prazer. E achei que foi muito boa a troca que eu ouvi de vocês. Apesar de calados, eu acompanhei pelos olhares. Muito obrigada, viu?